Nós temos uma casa para passar fim de semana em Atibaia e ao lado o cara estava construindo, reformando, porque já existia uma casa e ele estava mudando a planta da casa, o desenho da casa. Are you waging up a war for the sake of something to say when I'm fine not to play? And I gotta say. E como as coisas estavam, de acordo com que as coisas estavam evoluindo, a maioria das pessoas que iam na nossa casa lá, passar o fim de semana, olhava para a casa ao lado e falava, mano, esse cara tá viajando, velho. Nossa, vai ficar horrível. E eu pensava, meu, o cara nem terminou a casa. Espera. Eu vi uma vez uma frase que fala, conclusões a gente só tira no final. Se não é o final, então, meu amigo, não fala nada. Você não sabe como é que vai ficar. Resumo da história. O tempo passou, a casa ficou pronta e virou um palácio. Um negócio lindo, espetacular. E os mesmos que criticaram a casa, a construção, hoje elogiam. Ok? Hoje elogiam. Com certeza, a família que frequentava aquela casa passou por um certo desconforto, porque durante um bom tempo eles tiveram que deixar de passar os fins de semana lá, de usufruir da piscina, de fazer um churrasco. Quando certos cômodos ficaram prontos, eles não puderam, ou puderam usufruir, mas não com a mesma liberdade. Ou seja, causou um certo desconforto, certo? Deixa eu dar já uma boa tarde aqui para a Rosa, o Guilherme Veneziano, o Bruno Santos, a Alicinha, sejam bem-vindos, viu? Então causou um desconforto, mas esse desconforto ele tinha um propósito, que era qual? Era justamente ter aquela casa pronta e aí sim usufruir dela do jeito que tem que ser. Boa tarde, Lindomar, beleza? E foi o que aconteceu. E aos olhos das pessoas que de fora viam aquela construção, os mesmos que criticavam, hoje elogiam. Eduardo, mas o que isso tem a ver com o tema mindset, nutrição e exercício? Tudo a ver. A maioria de vocês vivem hoje numa zona de conforto em relação ao seu corpo, à sua saúde, à prática de atividade física e alimentação saudável. Vocês não fazem exercício, vocês não comem direito, ou se fazem, comem, começaram muito recente. Mas há um pouquinho de tempo atrás, se a gente voltar aí, não era isso que vocês faziam. Você vivia uma vida sedentária, uma vida desregrada do ponto de vista nutricional, tendo como objetivo o seu único e belo prazer, sentir prazer na comida. Ok? E esta era a sua zona de conforto, ou seja, era a casa que você estava acostumado a viver. Beleza? Por algum motivo, você decidiu reformar esta casa. Ou o médico botou um terror em você, ou a sua esposa ou o seu marido falou, dá um jeito. Ou você está vendo o seu filho correr e você não dá conta de acompanhar. Sei lá. Eu só sei que alguma coisa fez você entrar em ação, se mexer. E você começou. Este início de alimentação correta e prática de exercício é exatamente o começo de uma construção. Causa bagunça, sofrimento, as pessoas se incomodam e é assim que você está sentindo. Está sofrendo, está sentindo dor, está incomodado, porque você está na fase da construção. E aí, assim como as pessoas que iam na minha casa olhavam a do lado, criticavam, falando, isso, puta, não vai ficar bom. Tem amigo seu, familiar, parente, às vezes seu próprio cônjuge, fica olhando para você. Pessoas que não têm coragem e não têm a iniciativa de fazer o que você está fazendo. Ao invés de se inspirar pelo que você está fazendo e tomar uma atitude de te acompanhar, o que elas preferem fazer? Te puxar para baixo, te puxar para o nível delas.
assim você não vai conseguir se distanciar delas positivamente. E elas fazem isso como? Te criticando. Falando, pra que isso? Pra que comer saudável? Pra que beber água? Pra que fazer exercício 6:30 da manhã? Para, velho. Hora do almoço é sagrado. Meu amigo, sabe o que é sagrado? É o corpo que Deus te deu. Porque ele é o templo do Espírito Santo. É através dessa coraça, desse corpo material, físico aqui, é que ele vai poder fazer obras e mudar a vida de outras pessoas. Você acha que um ser humano doente consegue executar milagre em alguém? Se nem ele consegue sair da cama? Pelo amor de Deus, entenda isso. Então você está num processo de mudança. E as pessoas do lado de fora estão na sua orelha. Para que isso? Para que aquilo? E aí você tem que ligar o radar e ter muita atenção. Para quem você está dando os seus ouvidos para eles usarem como lixo e despejarem em você toda a frustração dele, toda a falta de iniciativa dele. Ok? Pior do que isso é você acreditar que ele está certo. Em algum momento desistir do processo, da construção. Deu para entender? Isso não pode acontecer. Deixa falar. Deixa falar. Ok? Por quê? Porque ainda não é o final. Conclusões a gente só tira no final. Mas presta atenção, e com isso eu termino. Se você persistir na construção da sua nova casa, manter o foco, acreditar na planta que o arquiteto desenhou para você, que você gostou e curtiu, que é a foto de alguém, que é o corpo que você já teve antes de ter filho, ou antes de casar, né, que é um erro, as pessoas casam e engordam. Não sei que relação louca tem nisso, mas tudo bem. E você se baseia nessa planta, nessa imagem, e continua focado. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai terminar a construção da sua casa. A sua casa vai ficar com um aspecto maravilhoso. Vai parecer um palácio, como pareceu a casa do meu vizinho. E agora, todos os seus amigos que te criticavam estão o quê? Te elogiando e te perguntando: nossa, como você conseguiu ter esse corpo, perder essa barriga, acabar com celulite, ter esse condicionamento, correr 10 km, fazer cross-training? Como? Me fala como? Os mesmos que te criticavam agora vão te pedir conselho e vão pedir ajuda. Mas isso só vai acontecer se você não desistir. Então, para isso, o processo de construção precisa que você tenha muita personalidade. Você não está nesse processo por ninguém, a não ser por você mesmo e também porque você entendeu que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e é através dele que você vai operar maravilhas na terra. Começando por você mesmo, dando um bom exemplo e depois externando isso para dentro da sua casa. Você vai abençoar seus filhos, sua esposa, seu marido, dando um bom exemplo de como deve ser. Comer bem, fazer exercício, porque nunca foi tão alto e tão grande o percentual de crianças obesas no Brasil e no mundo. Isso por quê? Porque a criança não trabalha para comprar comida. Quem dá comida para ela são os pais. E você é o pai da sua criança. E a pergunta é, você tem coragem de falar para seu filho comer fruta se você não come? Seu filho vai olhar para você e falar: que coerência é essa? Que loucura é essa, pai? Então começa tudo com você. Construa a sua casa com persistência. Falamos sobre isso ontem. Seja resiliente. Falamos sobre isso ontem. E mantenha o foco. Acredita no projeto do arquiteto, que é a imagem, é a figura que você vai mentalizar. Eu falo isso todo dia. Mas acredita em mim, quando essa casa estiver pronta, os mesmos que jogaram pedras para te criticar são os mesmos que vão te pedir conselho e vão te pedir ajuda. E aí você está pronto para exercer o seu papel, que é ajudar o próximo, através da sua experiência. E eu quero dizer aqui para você que você pode contar comigo nessa trajetória, tá certo?
Essa é a parte que me toca em tudo isso, nessa história toda.